Fala comigo! Para mim hoje é mais um privilégio receber ela aqui. Ela que esteve comigo lá no nosso programa de rádio, comentou um pouquinho da sua história, falou um pouquinho de como ela chegou aonde está hoje como tenente aqui na nossa Polícia Militar em Maracaju. E eu falei para ela que eu queria convidá-la para que a gente pudesse ampliar um pouquinho mais essa conversa nossa, porque lá no rádio é um bate-papo ali de coisa de 20, no máximo 30 minutos, até que o Gil bate no vidro lá e fala, ó, acabou, vão mexer e tal, e quero te convidar. Toda sexta-feira, das 9 às 10, o programa Fala Comigo, na nossa Rádio Cidade 104.3. Você é o nosso convidado, e ela já esteve comigo lá. E Gibim, obrigado por ter aceitado mais esse convite de estar aqui comigo. Eu que agradeço, Robert, mais uma vez, essa parceria, dentro e fora das sessões do plenário da Câmara, aqui como mulher nesse mês de março. Então agradeço imensamente o convite, é sempre um prazer estar aqui. Você hoje é uma das referências, né, de mulheres, de liderança que tem no nosso município de Maracaju. E eu vejo isso com bons olhos, até porque assim, quando a gente tem boas referências, isso faz com que as nossas crianças, nossas meninas tenham aquele desejo de falar, não, poxa, eu posso ser uma policial militar como ela. Como que você vê isso? A gente teve várias palestras ano passado com as crianças ali no Maio Laranja também e tudo mais. Você imaginava que você chegaria num patamar desse hoje de referência no município nosso de Maracaju? Olha, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Durante o curso de formação, eu ouvi muito de que eu não servia para estar aqui, né? De que eu não tinha o perfil. Tentaram muito me fazer desistir. E se tem uma coisa que eu sou, é resiliente. Então, tanto que eu saí do curso um período e aí voltei e eu falei, eu me nego a desistir. E se lá na frente eu ver que realmente isso não é para mim, eu não tenho perfil, aí eu peço para sair, né? Peço meu desligamento da polícia. Então hoje, eu escutar isso de que sou referência para alguém é muito gratificante. Eu fico muito feliz e dou graças a Deus de não ter desistido lá atrás. E eu fico imaginando você que fez com que ela quase desistisse, ó. Uma das melhores policiais que nós temos hoje em Maracaju. Mas eu falo assim, nada é por acaso, né? Então, muitas vezes, as pedradas que a gente toma é justamente para fortalecer. E eu já era uma pessoa muito forte antes. E eu tenho certeza que eu saí do curso de formação e uma rocha, sabe? Uma fortaleza. Eu costumo falar que eu tenho um casco grosso que pode vir que eu aguento a pancada. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Conhecer a Débora da infância, onde nasceu, como que foi essa infância, como que despertou esse sonho, esse desejo de entrar para a Polícia Militar, porque a gente no rádio, você falou que trabalhava numa procuradoria jurídica numa prefeitura. Sim. Então, assim, é uma outra vertente totalmente diferente, como advogada e tudo mais. E aí, de repente, policial militar. Mas como que foi essa infância, tudo isso? Porque, imagina, eu quero que você fale para nós da seguinte maneira. Para aquela menina, às vezes, você se olhando para aquela menina, de tipo assim, que de repente nunca imaginar que ia se tornar essa referência que você é hoje em Maracaju. Eu sempre, desde muito pequena, eu tenho um irmão que é mais novo e na minha vizinhança também os nossos amigos lá, nossos vizinhos, todos meninos. Então minhas brincadeiras sempre foram de menino, pancadaria, futebol e... Então eu via os filmes e eu achava aquilo fantástico. E eu falava, eu quero ser delegada de polícia, sempre falei isso. Na minha família não tem policial, não tem nenhum militar, eu não conhecia a seara militar. Então, desde muito pequena, tanto que quando iam tirar, sabe aquelas fotos na escola que você colocava um vestido, se fantasiava de alguma coisa? Todas as minhas fotos eram de policial, todas. E aí eu cresci com isso. Quando eu fui prestar o vestibular, todo mundo da família do meu pai é da área da saúde.
E aí meu pai queria que eu fizesse medicina, minha mãe queria que eu fizesse odonto. Aí eu tinha minhas primas enfermeiras, falei, não, então vou fazer enfermagem. Fiz todos os meus vestibulares para enfermagem, todos. Só que eu também sempre estudei em escola pública. Então, quando eu fui fazer o meu Enem, eu fiz a opção lá do ProUni e aí sim eu coloquei direito. Foi a única vez que eu optei por direito. E aí eu consegui a bolsa de 100%. Então, entre fazer a federal, a enfermagem e ser bolsista e fazer o que eu queria fazer, aí eu cheguei no meu pai e falei, ó, vou fazer direito. E ele, você tá louca, você vai passar de fome, porque meu pai era advogado antes. Eu já ouvi essa história, ouvi essa história. Aí Assim, você tá louca, você vai passar fome, que isso aí não sei o que e tal. Eu falei, não, mas eu quero fazer, né? Depois, se não der certo, eu faço outra faculdade. E fiz direito, só que aí no meu último ano de faculdade eu engravidei. Então, quando minha filha nasceu, eu tava no meu último semestre. E aí meu pai falou assim, não, deixa a Júlia aqui com a gente pra você não parar, né, a faculdade. Eu falei, não, eu engravidei no momento errado da vida, talvez, então eu vou arcar com as consequências, eu vou me virar e vou fazer, não vou trancar a faculdade, isso pra mim nunca foi uma opção, vou me virar com ela aqui. Meus pais moram em Murtinho, que é 500 quilômetros da capital, e a gente não tem parente aqui no estado, né, então era eu, minha filha, e aí consegui, a trancos e barrancos, criar ela ali, terminar minha faculdade, entregar TCC, eu trabalhava também, estagiava. Passei no OAB ainda durante o último semestre. E logo que eu formei, eu prestei o concurso lá para Murtinho da Procuradoria e da Controladoria da Câmara Municipal, sabe? Então, assim, eu sempre tive o desejo de ser policial militar. E aí, quando isso aconteceu, que eu engravidei, que aí de cara eu passei num outro concurso, fui assumir aquilo lá, aquele sonho lá foi ficando, sabe? Minha vida foi correndo para um lado. Você nasceu em Murtinho? Não, eu nasci no interior de São Paulo. Meu pai é do interior de São Paulo, minha mãe é do interior do Pará. E a gente foi parar lá em Murtinho porque o meu pai tinha um amigo delegado lá. E meu pai gosta muito de pescar. Foi pescar um dia lá e não quis sair mais. E aí nasceu eu, meu irmão, enfim, a gente foi morar lá. Eu vivi lá até meus 15 anos. Aí depois eu fui morar sozinha já. Porque eu sempre quis estudar. Eu cresci ouvindo isso dos meus pais. Estude, sabe? Estude, tenha a sua profissão, tenha a sua independência. Então eu sempre fui muito responsável nisso. E aí, como na minha cidade não tinha escola particular, não tinha cursinho nem nada, e aí meu pai falou, o que você quer de 15 anos? Aí eu falei, eu quero ir estudar numa escola melhor, né? Eu preciso passar numa federal e tal. Aí meu pai falou, então eu vou arrumar um apartamento pra você lá. E aí eu estudava de manhã na minha escola mesmo, que era uma escola pública, e à tarde eu ia fazer o cursinho pré-vestibular, então eu passava o dia inteiro fora, né? Mas porque eu sempre tive essa base. Meu pai talvez seja um dos homens mais feministas que eu conheço, porque ele sempre falou, você precisa estudar, ter o seu dinheiro, sua independência. Não ser independente homem. Exatamente. Ele falou, porque o dia que você estiver com alguém, você vai estar porque você quer estar, não porque você precisa estar com alguém. Então, eu tenho essa questão da educação, do estudo, da independência, desde nova, muito enraizada pelos meus pais, sabe? Com esse desenrolar todo da história e tal, você passou no concurso e tudo mais, você tinha um sonho da infância, mas em que momento você falou assim, não, pera lá, vou abrir essa caixinha aqui, vem cá meu sonho, vou para a carreira militar. Que momento foi esse? Então eu assumi o concurso, vi que não era para mim, fiquei 2 anos lá, eu pedi para sair e falei, vou voltar para Campo Grande e vou estudar para o concurso, para delegado. Passei 1 ano só estudando, sem trabalhar. Naquele ano saíram 2 concursos, no mesmo final de semana, e eu optei por fazer o do Pernambuco, e aí lá foi cancelado o concurso. Cheguei lá, teve um problema lá, cancelaram o concurso, eu voltei. Eu falei, pô, já tô 1 ano sem trabalhar, né, com filha pra criar e tudo, eu vou voltar a trabalhar. Entrei no escritório de advocacia. E aí, mais uma vez, deixei o estudo. Voltei a trabalhar e não estudei mais. Até que em 2017, saiu um concurso da Polícia Civil. Só que como eu não estava estudando, falei, não vou ousar a fazer um concurso para delegado. Vou fazer para escrivão e investigador. Fiz e passei nesse concurso. Só que na última fase do concurso, que era a fase da digitação, a gente teve um problema também. Então judicializou, travou esse concurso, suspendeu o concurso.
Uns 3 meses depois que suspendeu, abriu da Polícia Militar para praças e oficiais. Eu nem sabia na época, eu não sabia, não conhecia nada da carreira militar e eu nem sabia que ela era dividida em praças e oficiais. Quando eu vi o salário do oficial, eu falei, pô, um salário bom, né? E pedia direito, precisa ter formação em direito. Peguei o edital e falei, ó, acho que dá para fazer. A prova ia ser 2 meses depois. Como eu já tinha acabado de estudar para um concurso da Polícia Civil, eu estudei mais esses 2 meses e passei. Passei no concurso, passei em 9º lugar, bem colocada. Só que ali eu fui começar a entender o que era a carreira militar, sabe? Só depois que eu passei já na prova que eu fui entender como as coisas funcionavam e tal. E até na minha fase do teste físico, porque eu já tinha feito um TAF para a Polícia Civil, então eu achava que era a mesma coisa. Mas o TAF da Polícia Militar é mais difícil, né? Então eu tive um problema no TAF, não fui aprovada no TAF na flexão de braço, então eu judicializei. Enfim, também quando minha turma foi chamada, eu entrei com uma liminar e aí que eu consegui ir para o curso de formação. Então é até por isso que eu falei que eu estava no curso, saí um período, porque foi quando caiu minha liminar, e aí quando julgou meu processo eu retornei para o curso. Show de bola. Teve algum momento dentro desse processo todo que você pensou em desistir? Várias vezes, o tempo inteiro. Acho que desde que eu entrei dia 5 de março de 2020. Desde o início foi muito difícil. Como eu não tinha nenhum contato com o militarismo, para mim tudo era muito novo. E o curso para oficial, ele é demorado, são 2 anos, né? E você é testado mesmo. Testado fisicamente, testado mentalmente. E todas as vezes que algo acontecia e eu ouvia de alguém, ó, não é pra você isso aqui, né? Mais ou menos igual aquela cena mesmo do filme. Pede pra sair. É nesse sentido, sabe? E aí eu pensava, cara, será que vale a pena eu estar passando por tudo isso? Porque se eu sair hoje da Polícia Militar, eu tenho como viver, sabe? Então, aquela não era a minha única oportunidade de vida, né? Nossa, se eu não agarrar com unhas e dentes esse concurso aqui, eu vou passar fome. Não, eu tinha já uma carreira, eu já advogava há 10 anos e tal, então eu pensava, será que vale a pena eu longe da minha filha durante 2 anos para estar aqui dentro, passando por tudo isso? E aí eu pensei em desistir várias e várias vezes, muitas vezes. E uma das pessoas assim que eu sempre falo, eu devo 50% da minha carreira a ele, é o meu marido, porque o Arthur, ele já era militar do exército e a gente entrou junto no concurso, né? Ele para soldado, eu para oficial, a gente se conheceu durante o curso e ele foi a pessoa assim, responsável. Se eu tô aqui hoje... Até uma hora que eu te conheci, hein, Arthur? Porque o que ela fala de você, cara... se eu tô aqui hoje é graças a ele, porque eu chegava em casa chorando e eu falava, não quero mais, não vou mais passar por isso. E ele falava, dorme hoje, amanhã com a cabeça mais tranquila, você toma a decisão, mas você não deixa algo abalar você. Ele sempre me fala isso, ele fala assim, isso tá no seu controle? Porque se não é do seu controle, não pode tirar a sua paz. Assim, agora aquilo que cabe a você, sim. Aquilo que é externo a você, não deixa isso te afetar. E aí eu fui um dia após o outro e assim eu passei quase 4 anos em curso, né? Porque eu era de uma turma, aí eu saí um período, aí voltei numa outra turma, não formei também com essa turma, entrou uma terceira turma e eu ainda tava lá, tanto que eu conheço acho que eu só não conheço essa 4ª turma, mas as outras 3 eu conheço. E ele falava, não desiste, é isso que eles querem. Né? Você não pode dar esse gosto para eles. Não desiste, não desiste. Aguenta mais hoje. E desse de aguentar mais hoje, eu consegui formar. Dibim, a gente tem a Polícia Militar como uma referência no nosso estado de Mato Grosso do Sul. E ela, de uns anos para cá, ela vem mudando. No sentido de se tornar mais próxima da população. Mais comunitária, mais presente em ações como a própria Promuce, entre outras ações que a PM vem realizando e se adaptando a esse novo momento que a sociedade não tenha mais esse olhar de tipo só de repreensão
que existia antigamente da ditadura Sim. e assim por trás. E não só isso, o lado bem machista da instituição. E aí onde a gente vê aqui no nosso estado uma grande referência de grandes mulheres. Até nós tivemos a coronel Neide agora esses dias em Maracaju, que ela foi a primeira a assumir um comando. Então realmente assim, a gente fica muito feliz por isso, porque a instituição por si só ela está vendo o espaço que as mulheres estão tomando. Mas para vocês mulheres, porque é muito cômodo hoje, eu estou lá numa sessão solene, no Dia das Mulheres, recebendo uma homenagem pelo que eu batalhei para conquistar até hoje, mas ninguém imagina o quanto barro, quanto preconceito, quantas situações constrangedoras que vocês passam diariamente para chegar onde vocês estão hoje. Como foi para lidar com tudo isso? Olha, a gente vem numa evolução constante, né? Porque geralmente há pessoas que acham que as mulheres, para estar na polícia militar, ela precisa provar que ela faz as mesmas coisas que os homens. E eu sou uma pessoa contra isso, porque eu sou mulher, então eu não sou homem, biologicamente nós somos diferentes, e eu não preciso provar que eu faço a mesma quantidade de barra, que eu corro igual, que eu consigo carregar o mesmo peso, para mostrar que eu sou competente, sabe? Tanto que antes os concursos eram com vagas destinadas só para mulheres, não era um concurso aberto. E isso, no meu concurso, isso foi quebrado pelo Ministério Público, então a gente concorre de igual para igual, na prova escrita, no intelecto, mas no nosso TAF há diferenciação, porque homens e mulheres são diferentes biologicamente. E nos cursos nós somos muito cobradas dessa questão física, e isso é uma tecla que eu sempre bato, que eu não preciso estar fazendo a mesma coisa que um homem para provar que eu posso ser uma policial militar. Eu preciso ter técnica, né? Técnica policial. Mas na minha questão física, força física, eu não preciso carregar o mesmo peso que você, eu não preciso correr da mesma forma que você corre, porque nós mulheres temos sim nossas limitações biológicas, né? Então assim, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma atividade de campo, que a gente passa 4 dias dentro do mato, para o homem é mais tranquilo, porque o homem consegue fazer o xixi dele em qualquer lugar, a mulher não. E a gente tava lá todo mundo junto. Mulheres têm o período de menstruação, e incrivelmente todas as vezes que a gente foi fazer atividade de campo, isso acontecia. E nesse período menstrual a gente tem muitas dores, enfim, é muita coisa que quem olha de fora às vezes não pensa, sabe? Que nós somos diferentes, nós temos uma carga a mais sim, sabe? Ainda que seja às vezes ali um período do mês só, mas as nossas mulheres da Polícia Militar, na grande maioria, tem família, tem os filhos, né? Então, se a gente sai do curso, que a gente saía muito tarde, a gente ainda precisava cuidar da casa, precisava cuidar dos filhos. A carga para a mulher, ela é mais pesada do que para o homem durante um curso da Polícia Militar, isso sem dúvidas. Ontem eu estava fazendo minha barba ali no Juca e tô assistindo aquele Record, programa da Record, e aí teve uma cena que o homem tava fim de relacionamento, bateu desespero, aí passou num posto de gasolina de forma antecipada, encheu 2 galões de gasolina e queria atear fogo nele e na filha. E a viatura atrás, correndo, perseguindo, e o carro capotou. E assim, a alegria do policial ali contando a história de que ele conseguiu salvar uma criança de apenas 2 anos. Então muitas vezes as pessoas não fazem nem ideia do quanto isso impacta. Muito. E o quanto isso em torno é impactado. Entendeu? Porque isso, às vezes, esse ciclo de violência não começou nessa geração. Isso vem lá da mamãe que ficava calada, que tinha que fazer tudo que o marido... Bem aquele negócio daquela minissérie que passava na Globo, vai pro quarto que eu vou lhe usar. Então isso vem de gerações e gerações e a gente vem num processo de evolução. Até a gente estava conversando em off ainda, falando sobre essas situações que muitas vezes os homens ainda
tem esse pensamento de tipo, a mulher tá lá para me ajudar, passar uma roupa, cozinhar. E não, a mulher hoje ela tá aí para ocupar o espaço que ela pode e deseja. Sim. Ela tem, assim, eu sempre falo essa questão do empoderamento feminino, que hoje é muito em voga, né? Falar em empoderamento feminino. E o empoderamento feminino nada mais é do que o poder da mulher de ser livre, dela escolher. Não é que a mulher, para ela ser uma mulher empoderada, ela precisa trabalhar fora. Não é isso. Mas é ela poder escolher. Eu não, quero isso ou eu não. quero isso ou não, sabe? Eu quero ficar só em casa ou eu quero sair para trabalhar? Eu quero ter filhos ou eu não quero ter filhos? Eu quero fazer uma laqueadura ou eu não quero fazer uma laqueadura? Porque até pouco tempo atrás, para uma mulher fazer uma laqueadura, ela precisava da autorização do marido. Então, o poder da mulher, o empoderamento feminino que a gente tanto ouve falar, nada mais é do que a liberdade. Sabe? Nada mais é do que a liberdade de poder escolher o que ela quer para ela. Se ela quer trabalhar fora ou não, se ela quer estudar ou não, se ela quer ter filhos ou não, a roupa que ela deseja usar ou não. Quantas e quantas mulheres, Robert, quando a gente vai conversar com ela, a Kênia sabe muito bem disso, porque a Kênia é a psicóloga, né, que atende. As mulheres não sabem mais o que ela gosta de comer, que esmalte ela gosta de usar, que roupa ela gosta de usar, que tipo de filme ela gosta de assistir. Ela não sabe mais, porque ela se anulou por completo para satisfazer o que o marido quer, o que os filhos querem, e ela mesmo já não tem prioridade, ela já nem sabe mais quem é ela, porque ela se anulou por completo e se colocou em segundo plano, né? Em prol ali do marido e da família, sabe? Você falando de Kênia, a gente já teve um podcast com a Meire e com a Jamaica junto, e a gente vê realmente hoje o nosso Promuce sendo uma grande referência com essa rede de apoio aqui no nosso município de Maracaju, onde passa lá pelo FAC, passa pela Coordenadoria da Mulher, passa pelo CREAS, pelo CRAS, pela LEISA, toda a Hospital Municipal, Conselho, vocês, Polícia Civil de modo geral, sendo envolvido em uma engrenagem, uma maneira onde as mulheres vêm se sentindo seguras. Isso se tornando referência a nível de estado, onde a gente vê que vocês estão indo para fora para dar essa capacitação para outros municípios, e até a Jamaica comentou que outros municípios de outros estados estão pegando o nosso exemplo para estar, como também aquela questão que agora vocês da Polícia Militar começaram também a fazer o trabalho com os homens. Sim, com os homens, exato. Entendeu? Essa parceria, ela é importante, assim, eu acho que o que diferencia bastante Maracaju de outros municípios é justamente a integração da rede, sabe? A gente trabalha de uma maneira muito unida, eu sempre falo isso para as meninas, não existe ego e vaidade dentro da rede. Todos nós ali, a gente tem um único objetivo, que é salvar a vida daquela mulher. Então eu não quero saber se é A, B ou C que vai fazer, quem é que vai sair na foto. Isso pra gente é o que menos interessa. O que nos interessa mesmo é resolver aquele problema. Então a gente tem uma parceria muito bacana com a Coordenadoria da Mulher, com a Leisa da Assistência Social. A Leisa vive salvando a gente, sabe? Através da assistência, a Jaque do CREAS, enfim, a gente tem uma parceria muito bacana e a nossa engrenagem roda sem burocracia. Então, para eu conseguir algo ali com a Secretaria de Assistência, eu não preciso estar mandando um ofício, essa mulher não precisa estar entrando numa fila de atendimento, e aí é onde a gente consegue realmente tirar ela do ciclo da violência, porque quando a gente burocratiza demais, essa mulher entra numa fila do SUS para conseguir um atendimento psicológico, por exemplo, ela vai ser atendida daqui 3 meses, eu perdi essa mulher já. Porque vai ser tão burocrático, tão difícil para ela, e ela acaba desistindo e volta, sabe? Então eu acredito que aqui em Maracaju, como a gente atua de forma muito integrada, muito unida, todo mundo com um objetivo só, faz as coisas acontecerem. Como que funciona? A Jamaica comentou para mim, contou uma história que quando a mulher está ali, tendo aquela parte da segurança que vocês exercem, de acompanhamento das mulheres e tal, que teve uma outra, chegou a polícia lá para fazer uma visita e tal, a mulher teve que se explicar toda que não, eu já não estou mais com aquele relacionamento, já estou de boa, estou vivendo um novo momento e tudo mais. Como que funciona na efetividade o trabalho da Polícia Militar nesse sentido, para dar essa proteção para as mulheres?
Para que a gente está perguntando isso? Para justamente fomentar ainda mais que as mulheres denunciem se elas são vítimas de violência. Sim. Inclusive, até saiu o anuário de segurança desse ano, 13% só das mulheres vítimas de feminicídio possuíam medida protetiva, né? Então, assim, mostra a eficácia da medida protetiva. Nós, do Promuse, o nosso programa, ele trabalha só com mulheres que possuem a medida protetiva. Então, a mulher que registrou um boletim de ocorrência, porém, lá na delegacia ou no Ministério Público, ela optou por não pedir a medida protetiva, acaba não entrando ali no nosso programa. Algumas, nos casos mais graves, ainda assim a gente faz um acompanhamento mais de perto, mesmo que ela não tenha medida protetiva. Quando a gente percebe que tem um risco alto de feminicídio ali. Então, ainda que ela não queira, a gente vai, conversa, tá sempre ali ao redor, se colocando à disposição. Agora, o programa em si, a portaria, ela traz que o Promuse atua com mulheres que solicitam a medida protetiva. Então, funciona. Ela pediu a medida protetiva na delegacia, de forma online ou no fórum. O juiz expede essa medida protetiva no prazo de 48 horas. Ele envia pra gente por e-mail, a gente recebe, faz o cadastro dessa mulher lá no sistema. A gente faz essa primeira visita para fazer uma avaliação de risco dela, para entender a vulnerabilidade dessa mulher e o risco que esse homem pode causar, né? Então, aí pode ter um risco baixo, alto ou médio, e ali a gente começa a fazer a fiscalização da medida protetiva. A gente faz todo o cadastro da medida, de endereço, de telefone, então via sistema, porque a Polícia Militar trabalha com um sistema chamado KDG, via sistema a gente empenha a viatura para estar indo na casa dessa vítima. Só para explicar para você o que é esse KDG. Ali dentro do sistema da Polícia Militar é estabelecido o ponto de georreferenciamento da viatura. Então, assim, quem está na rota de trabalho ele é obrigado pelo georreferenciamento passar em determinados pontos. E aí quando existem essas medidas protetivas, o policial tem que passar lá, fazer o papel dele, para ver se realmente está tudo... Isso, aí a polícia faz as rondas ali na casa dela, onde ela cadastra que ela se sente mais vulnerável. Tem mulheres que cadastram o emprego, porque dependendo do horário que ela entra e sai do emprego, ela se sente mais vulnerável. Então, a nossa ronda passa a ser nesses horários e nesses locais. E aí, vez ou outra, a nossa viatura para conversar com essa mulher. Então, ele bate palma lá, pergunta dela, pergunta como ela tá, pergunta se a medida protetiva está sendo cumprida ou não. Quando a gente chega na casa e o autor está lá, a gente já leva ele preso em flagrante, tá? Por descumprimento de medida protetiva, ainda que ela fale que eles reataram e que tá tudo bem. Porque quando a gente pede uma medida protetiva, a vítima já não é mais aquela mulher, a vítima é o Estado, por se tratar de uma decisão judicial. Então, acaba independendo da vontade dela. Por isso que a gente sempre faz a orientação de que, se você deseja reatar um relacionamento, vá lá e peça a revogação. Eu lembro que quando eu fiz minha monografia no final do curso de Direito, o tema foi sobre a Lei Maria da Penha. E eu fiz um formato diferente do normal ali, que trabalhava muito teoria. Eu fui mais na prática, ver os processos e tudo mais. E eu me recordo que na época a mulher ela tinha o direito de escolha se continuava ou não com a ação. Na primeira audiência o juiz perguntava para ela, você quer continuar ou não? E aí ali onde muitas vezes a mulher acabava denunciando aquele processo arquivado. Hoje já não existe mais isso e que independente do posicionamento da mulher, o processo vai correr, exato. Muitas, quando a gente vai fazer a visita, ela fala, mas eu reatei com ele, né? Ela retirou a medida, só que ela acha que a partir do momento que ela retira a medida, o processo é arquivado. E aí ela liga pra gente desesperada, chegou uma intimação aqui que tem uma audiência. Eu falo, sim, porque apesar de você ter reatado o seu relacionamento e retirado a medida protetiva, o processo ele vai continuar correndo. Principalmente se tratando aí de lesão corporal, que é incondicionada. Então não depende mais da vítima, né? E isso a gente explica para ela nessa primeira visita, porque para quem não é da área do direito é difícil entender como as coisas funcionam. Então quando a gente faz essa primeira visita, a gente senta e explica item por item do que vem na medida protetiva, como que funciona, como que ela pede para revogar, se ela revoga, o que acontece, o que não acontece, tudo isso a gente faz. Eu pedi para a Jamaica e para a Mary contar uma história de algum caso que marcaram
elas. Você tem algum caso que Eu você possa compartilhar assim que você isso aqui realmente fez valer a pena a toda essa minha resiliência, todo esse esforço para eu ser essa oficial que eu sou hoje? Esse caso que eu estava te contando da moça que me mandou mensagem que voltou a estudar, fazendo faculdade e tal, esse caso foi um caso de final de 2024. A gente foi no Agosto Lilás, a gente foi lá no assentamento e a gente fez uma palestra lá na escola, né? Então terminou a palestra. Geralmente quando a gente termina a palestra, as mulheres vêm conversar com a gente e tal. E aí conversei com muita gente lá e passou um mês e meio depois, eu recebi uma ligação no meu telefone, numa segunda-feira, 9 horas da manhã. Uma moça chorando muito no telefone e pedindo pelo amor de Deus para eu ir até o assentamento, que ela era vítima de violência. O assentamento fica 80 e poucos quilômetros daqui, né? Na época, hoje eu tenho uma auxiliar, que é a Evelyn, mas na época eu não tinha ninguém. Aí eu fui e falei, coronel, a gente tá com um caso assim, assim, assado. E o coronel falou, não, você não vai no assentamento sozinho, não. Foi o tenente Cláudio comigo e no retorno foi o coronel comigo. E eu cheguei lá e encontrei essa moça muito abalada, com o pai e a mãe dela sentados lá na casa. E aí ela foi me contar o que acontecia. Ela tinha um relacionamento, ela tinha 3 filhos. O homem, ele era mais velho do que ela e ele cometia todos os tipos de violência com ela, todos. Física, moral, psicológica, abuso, tudo. Sexual. E aí ela falou que ele ia pra fazenda trabalhar e ele só voltava no final de semana. Ela não tinha dinheiro, ele não deixava cartão, nada com ela. Ela só podia ir até o mercado quando ele estivesse lá. Ele não deixava ela pintar a unha porque ele falava que a moça que faz a unha é lésbica e ia dar em cima dela. Ela não podia ir na igreja porque ele falava que o pastor ia dar em cima dela. Então ela vivia em cárcere privado, sabe? Porque ele fazia de um modo com que ela não tivesse contato com ninguém. Tanto que ele trouxe para dentro da casa os pais dela para que ela não saísse de casa, né? Para ela não ter essa desculpa de, vou visitar meus pais, por exemplo. Não. E ela vinha toda vez que ele ficava bravo com ela, por algum motivo. Esse em específico foi na segunda, quando foi no final de semana, no sábado, que ela tinha ido à igreja. Ele falou que o pastor estava dando em cima dela, e aí toda vez que ele ficava com ciúmes dela, ele estuprava ela. Todas as vezes. E aí ela, num domingo, ela resolveu conversar com a mulher do pastor e contar tudo o que estava acontecendo. E ela contou os casos das vezes que ela foi estuprada e tal. E o que me surpreendeu foi que a pastora dela pegou e falou assim pra ela: mas você é a mulher dele, você tem que satisfazer ele, você tá reclamando por quê? E ela falou assim, era a única pessoa com quem eu podia conversar, e quando eu fui pedir pra ela uma orientação, ela me falou isso. E aí eu lembrei da sua palestra, eu lembrei que você tinha deixado o seu telefone na direção da escola, ela foi lá, pegou e me ligou. E aí ela me contou todos os relatos dos anos que ela passou com esse homem, em que ela era... Ela viveu quanto tempo com ele? Viveu com ele 7 anos, né? E aí os pais dela eram contra ela denunciar. Inclusive o pai dela que estava lá ficou muito bravo que ela chamou a polícia, porque ele falou assim, quando eu cheguei lá, ele falou assim, a gente consegue resolver aqui, não precisa de polícia, a gente vai se resolver. E aí eu falei, não, eu vim para conversar com ela. E depois que ela me contou tudo, eu sentei com ele para conversar. Eu falei, você tá vendo sua filha sofrer violência doméstica e você não quer chamar a polícia porque você quer resolver entre vocês? Olha a situação que a sua filha se encontra. Ele, mas é que a gente não tem para onde ir. Aí eu falei, então vocês preferem viver aqui debaixo dessa casa, deixando a sua filha ser estuprada e violentada, para você não sair do comodismo? Sabe? Você tá entregando a sua filha como uma moeda de troca, assim. Você pode usar dela para que a gente possa viver aqui debaixo desse teto. E aí, numa força-tarefa, a gente trouxe ela para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Ela passou pelo hospital, pela clínica da mulher para fazer os exames. Quando a gente estava registrando o boletim de ocorrência, a pastora estava ligando para ela. Ela não atendeu, a pastora mandou uma mensagem, um textão, falando que ela não podia fazer isso, que ela ia estragar com a vida do marido dela, que ela tinha que orar a Deus para aquilo se resolver, que não se envolve polícia nisso, que ela ia se arrepender muito e tal. E ela me mostrou a mensagem.
Então, eu até sempre falo isso para as meninas, que a gente precisa trabalhar um pouco mais dentro das igrejas para que talvez abra mesmo a mente, sabe? De que não é que a gente trabalha para separar o casal. Não é isso. Mas a gente trabalha para que haja um respeito dentro da residência ali. Não é destruir uma família, não é isso, sabe? Assim, eu sou evangélico e tudo mais, a gente vê o que está bem claro dentro da Bíblia nesse processo todo e fala muito sobre essa questão do papel da mulher e do marido. Exato. Entendeu? Onde o marido ele tem que amar a mulher de tal maneira como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de tal maneira que ele se sacrificou pela igreja. Entendeu? Então, assim, se isso não existe por parte do homem, como que a mulher vai? Entendeu? Então, realmente, a gente tem que ter esse bom senso para que a gente simplesmente não haja de uma maneira que a mulher sofra lá quieta e simplesmente diga amém para tudo aquilo. Até porque quando se fala da submissão da mulher na Bíblia, não é esse tipo de submissão. submissão. Né? Tipo de não ter o desejo de ir num salão, até porque assim, se cuide, sabe, o seu corpo é um santuário de Deus, então assim, se você não cuida do seu corpo, entendeu? Então tem todos esses detalhes que às vezes as pessoas interpretam de modo errado a Bíblia e acabam agindo dessa maneira. Mas o que eu percebo aí é que quando a mulher ela recebe esse senso de proteção como vocês fizeram, ela encontra realmente uma força para recomeçar. E isso a gente tem visto aqui de forma mais efetiva em Maracaju. Para você acredita que hoje, olhando esse exemplo dessa mulher e tudo mais, é onde ela te manda a mensagem agradecendo, te motiva ainda a continuar? Nossa. Porque eu sei que não é fácil. Não. Sabe? Porque assim, minha mãe, ela trabalhou por vários e vários anos no Conselho Tutelar. E ali a gente tinha várias histórias, sabe? Eu mesmo em campanhas eleitorais, quando a gente sai para fazer campanha, a gente se depara com cada realidade e que tem muita gente que nem faz ideia que isso acontece em Maracaju. Entendeu? A gente vive de repente dentro daquela bolha. Da bolha, acha que tudo é bonitinho, que todo mundo, meu filho vai querer. Não, mas tem gente que... Uma das cenas assim que eu nunca esqueço de uma campanha eleitoral que eu escutei o barulho do banheiro, o cara dando descarga, saiu as fezes e do lado tava um nenenzinho brincando. A céu aberto. Meu Deus. Entendeu? Assim, e tava ali. Entendeu? Então assim, e a higiene, todo aquele cuidado... Porque assim, o seu higiene, o seu cuidado, independente de ser pobre ou rico, o mínimo é a limpeza. Sim. Então assim, realmente a gente precisa ter esse grau, onde você falou principalmente, eu acho que a educação transforma. Sim, eu acredito fielmente nisso, sabe? Entendeu? É por isso que a gente vai muito nas escolas. Porque assim, quando você amplia essa visão, de educação, de conhecimento, sabe? Como diz a própria Bíblia, o homem perecerá por falta de conhecimento da palavra. A informação, ela liberta, né? Isso aí. Então, às vezes, existem pessoas que vivem amarras na vida porque desconhecem o próprio direito. Então, a gente faz muita palestra, desde os pequenininhos até no centro de convivência ali dos idosos, justamente para levar informação. Muitas vezes a pessoa desconhece o próprio direito que tem. E quando a gente é ignorante, ignorância no sentido de desconhecimento, a gente vive amarras na vida e se torturando ali sem saber que existe uma saída para aquilo. É aquela história, você pega um animal, você amarra ele num toco lá e deixa ele amarrado lá. E aí você daqui a um tempo você só passa a corda no pescoço e não precisa nem amarrar. Nem amarrar, ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali, porque ele foi educado daquela maneira. E na verdade, às vezes, a gente precisa literalmente se libertar dessa corda. Há muitas mulheres que levam muitos anos para tomarem a coragem de denunciar e tal. E quem olha de fora, eu fui essa pessoa, sabe?
porque eu nunca vivi isso dentro da minha casa. É mais uma vez a questão da ignorância. Eu desconhecia completamente como funcionava a questão da violência doméstica. Então, quando a gente via alguém que sofria violência doméstica, a gente fala, isso aí gosta de apanhar. É mulher de bandido, gosta de apanhar. Mas, gente, ninguém se relaciona com uma outra pessoa para sofrer, sabe? E a gente precisa parar de olhar para o outro com a nossa régua, porque eu era essa pessoa. De olhar e falar, mas por que essa mulher não sai? Mas eu tenho uma realidade diferente. Né? Então, quando a gente vai trabalhar com a violência doméstica, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Por exemplo, o caso dessa moça que eu acabei de contar. Era todo mundo desencorajando ela a denunciar. Os pais não queriam, a pastora da igreja não queria, ela não tinha amigos. Então, ela tinha os filhos para criar e ela não trabalhava. Não é só ela. Sabe, a questão financeira, tem a questão da psicológica, porque ela se sente realmente incapaz de sair daquilo lá. Então a gente precisa, quando a gente for olhar para uma mulher que sofre violência doméstica e ela ainda não saiu daquela situação, não é porque ela não quer sair, é porque ela ainda não conseguiu. Porque ninguém quer viver num ambiente de violência, ninguém quer. Só que também existem mulheres que simplesmente elas não tomam atitude também. Não, é o que a gente fala, a gente oferece de tudo, mas ela precisa fazer a parte dela. Porque assim, eu lembro que nós tínhamos um caso aqui no escritório com meu pai, que toda segunda mulher aparecia aqui, e toda roxa. Eu falei, o que nós podemos fazer? Eu te acompanho na delegacia. Até que um belo dia eu falei, olha, minha senhora, eu não vou vestir meu kimono aqui e vou lá na casa do seu marido bater nele. Ou nós vamos na delegacia e registramos o boletim de ocorrência e tomamos as medidas cabíveis, ou simplesmente não tem o que fazer. Sim. A senhora tem que fazer essa escolha, porque a senhora quebra a vida. É o que a gente fala, a rede te dá todo o suporte. Olha, eu preciso sair daqui, igual essa moça, ela foi embora para Jardim, a Leisa, nossa, a Leisa de um dia para o outro. E esse caso eu tô contando de um caso de 20 anos atrás, hein? De 20 anos atrás. É o que eu falo. Porque assim, Então, você pega a Lei Maria da Penha, ela completa esse ano 20 anos. Então, tem 20 anos que a lei existe. Se hoje é difícil, imagina lá atrás, antes disso tudo, sabe? Que antes não tinha esse aparato que tem hoje. E aí vem assim, quando a gente vê essa discussão, me vem aquela cena do filme da Cabana. Não sei se você já assistiu. Já li o livro. Então, e aí conta a história da repetição do ciclo. Da repetição do ciclo. E às vezes, é o que eu sempre falo às vezes na questão do abuso sexual infantil. A criança, ela nasceu e já começou sendo abusada às vezes por um padrasto, por um tio, por um avô, pelo próprio pai. E ela foi crescendo. Mas isso é uma prova de amor. É porque eu te amo que eu faço isso. E aí ela vai entender que aquilo é um abuso, às vezes, lá no casamento. Mas pera lá, meu pai não me tratava, me falava que amor não era isso aqui. E aí onde ela vai entender o que era um abuso. Então realmente a gente tem que entender que todo esse processo que envolve desde a violência doméstica, como o abuso sexual infantil e tudo mais, às vezes está enraizado de uma maneira que a gente precisa literalmente cada vez mais discutir, levar esse tema para frente, para que a mulher, de um modo geral, se sinta protegida. E é por isso que eu bato na tecla de estar sempre nas escolas, para que desde criança eles entendam o que é violência ou não, sabe? Aonde pode ser tocado. Aonde pode ser tocado ou não. Então, assim, quanto menor ele entender o que é direito dele, o que é certo e o que é errado, é mais difícil para alguém abusar dessa criança. É mais difícil que essa criança, numa vida adulta, se torne um autor de violência doméstica. Porque o que a gente vê, justamente nesse programa que a gente atende os homens lá, foram homens que cresceram num ambiente violento, sabe? Então, é a repetição do ciclo. Viu o pai batendo na mãe, quando ele casa, ele também bate. A gente teve homens lá que ele tinha medidas protetivas de 5 mulheres diferentes. Toda mulher que ele se relacionava, ele agredia essa mulher. E ele ia permanecer fazendo isso, até que ele entendesse de que o problema estava nele, não era nela.
né? Então, muito se fala na questão da proteção das mulheres e tal, mas a gente precisa também ter mais programas voltados à conscientização dos homens ali e de buscar onde é que vem isso. E geralmente vem da infância. Geralmente vem da infância. Hoje a gente está vendo as mulheres ocupando espaços que nem se imaginava, entendeu? As grandes empresas, de um modo geral, são gerenciadas por mulheres. Nós tivemos deputados federais, senadoras, temos aí uma senadora como a Tereza Cristina, a Soraya Tronic. Dos 3 senadores, a gente tem 2 mulheres. 2 mulheres. A gente corre um sério risco, eu acredito que na próxima eleição aí de ter até 3 mulheres, a 4 mulheres como deputados federais. Então realmente a gente vê essa nova situação que a gente está vivendo. O que você acredita que fez com que houvesse essa mudança de chave para as mulheres ocuparem esses espaços? Eu acredito que é a liberdade de poder escolher. Antes não se tinha o olhar voltado para a mulher e hoje ela tem a liberdade de escolher. E aí entra também na questão política, a questão da porcentagem lá que precisa ser de mulheres, né? E a gente ainda tem dificuldade. Por exemplo, aqui em Maracaju a gente tem essa dificuldade. Não tem uma vereadora. Eu acredito que na próxima eleição teremos. Eu acredito e é o que eu quero muito. Aqui, por exemplo, em Maracaju, a maioria dos secretários da prefeitura são mulheres. Então, a liberdade de você escolher a sua profissão, ainda que ela seja predominantemente masculina, como a política, como a polícia militar, né, a polícia em geral, da gente não ter essa barreira. Então, a partir do momento que você tem a liberdade de escolher, a gente vai tomar os espaços, sabe? E não é porque a gente é melhor, não é. Mas é porque antes a gente não tinha esse espaço. A partir do momento que isso foi se abrindo, a gente foi ali devagar, ocupando essas lacunas e tomando conta. E na realidade, assim, eu acho que é uma junção de um modo geral. E o homem não precisa ter esse medo, entendeu? De ser subordinado a uma mulher ou vice-versa e tal. Até porque, assim, eu acho que um complementa o outro, entendeu? A mulher, eu vejo ela muito razão e o homem muito mais na emoção. Você vê assim? Eu vejo dessa maneira. Eu pego, assim, por exemplo, a mulher, quando ela vai desistir de um relacionamento, ela toma essa decisão de uma forma assim que ela vai pensando, Sim. vai pensando. Exato. E aí ela chega num belo dia e fala: ó, companheiro, não quero mais. E quando deu o que não deu, quer, pega a sua trouxinha, foi bom enquanto durou e tal, de uma forma bem de boa, como se nada tivesse acontecendo. E pro homem não, pro homem é aquela coisa de emoção, de tal, e às mais vezes impulsivo, troca né? mais impulsivo, às vezes trocar o pé pelas mãos e tal, e aí acaba fazendo as loucuras da vida. Então realmente eu acho que é aquele complemento um pelo outro. Então eu vejo com bons olhos isso, até porque tem espaço para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Isso é inevitável. Mas Gibi, me fala assim, ó, você tem ido em várias palestras para criança, várias palestras para mulheres, sendo referência na nossa polícia militar, acredito que até nível de estado. E isso é mérito de todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento, que não só você, mas todo esse entorno aconteça. Como você se vê hoje sendo essa inspiração? Principalmente para... Vamos dar um exemplo assim. Eu me recordo de você dando palestra para as nossas ginastas lá no instituto. Eu olhava o olho delas, sabe? Com aquele brilho no olhar de tipo assim, poxa, ela é mulher e tá aqui dando, sabe, palestra, tipo... E Robert, sabe que eu não consigo me imaginar sendo... Eu não consigo me imaginar sendo assim referência para alguém. E até eu fiz um curso recentemente do ProERD e uma das militares, ela falou para mim: ah, tenente, a senhora é minha inspiração, minha referência. Eu falei: mas mulher, justo eu, né? Com tantos defeitos e assim, não me acho boa, sabe? E eu não consigo me enxergar com esse olho de referência, de ser inspiração, não.
sempre quando eu vou, eu vejo que as meninas, eu quero ser, né? Eu falo, então Porque estude. normalmente você perguntar para os meninos, eu quero ser bombeiro, policial militar e tal. As meninas, eu quero ser professora, enfermeira, médica, dentista. Hoje já não. Não mais. Não mais. Eu quero ser policial militar. Sim. E é porque também está tendo mais mulheres, né, na polícia. Hoje nós temos quantas policiais aqui? Aqui em Maracaju nós somos 4. Eu, de oficial, aí nós temos a Cabo Marciele, a soldado Evelyn e a soldado Schutz. Somos só 4 mulheres. Inclusive, meu abraço a todas vocês, parabéns pelo trabalho que eu realizo e principalmente parabéns pelo Dia da Mulher aí. E elas são excelentes profissionais, Robert, excelentes. A Cabo Marciele, quando ela passou a comandar a viatura, eu sou chefe da seção de operações, então faço estatística, né? E a produtividade da equipe da Marciele era muito maior do que das outras equipes, assim. E eu, inclusive, chamei ela, tinha dado uma caneca para ela, eu parabenizei ela. Falei, Marciele, olha, parabéns, porque às vezes desacreditam da mulher comandando uma viatura. E ela é a prova viva de que é uma excelente profissional, super comprometida, ela braba, sabe, de rua mesmo, enfrenta o que tiver que enfrentar. Então, nós temos aqui no 15º excelentes mulheres policiais militares. Eu me recordo acho que era Simone, que hoje já está em Campo Grande, ela sim, morava aqui também. Sim. Entendeu? Que também ela bem dessas bravas mesmo, não deixa a peteca cair não. Sim. E aí, existe até dentro mesmo da polícia militar um estigma de que, ela é mulher, então vamos pôr ela numa seção, sabe? Vamos pôr ela para trabalhar no administrativo. E aqui a gente vê que não. A gente tem muitas mulheres boas no serviço de rua. Eu cito uma aqui que eu sou fã dela, até postei um vídeo dela que a gente foi correr domingo, na corrida feminina lá, e ela tava puxando canção, que é Cabo Albertina. Ela é do batalhão de choque. Eu falo que na próxima, essa encarnação já não dá mais, mas na próxima, quem sabe eu venho aí com 1/3 do que ela é. Dentre muitas mulheres boas que a gente tem na polícia, a Cabo Albertina é que eu sou assim muito fã dela, sabe? Muito, eu tenho muito respeito, muita admiração por ela ser mulher e fazer tudo que ela faz. Ela é cursada no batalhão de choque, ela fez o curso de choque aqui no estado, aqui no estado os nossos cursos eles são mais pesados do que fora. Ela fez o Patamo e o curso de choque. Inclusive o curso de choque ela fez com meu marido, e eu via o estado que meu marido chegava em casa e eu pensando, meu Deus, a Albertina tá no meio desses doidos lá, sabe? E ela bancou o curso bravamente, ela é excelente mesmo. Então, a gente não pode mais ver a mulher policial militar como sendo uma mulher para a seção administrativa. Não, esse tempo aí já foi. E quem pensa assim ainda tá com um pensamento bem machista, sabe? Eu queria que você olhasse aqui para essa câmera e falasse aí para essa jovem que sonha em ser uma policial militar. Olha, estude. Primeiramente, estude. Faça o esporte, porque a atividade física é inerente da nossa profissão. Escolha o caminho do bem. Cuidado com quem você se relaciona nas amizades, porque uma das fases do nosso concurso é a investigação social. Então, tudo aquilo que você faz durante toda a sua vida, ele vai ser analisado. E não desista. Não vai ser fácil. Não acho que vai ser fácil, que não vai ser. Não é fácil antes, não é fácil durante o curso, não vai ser fácil depois. Mas se você realmente quer aquilo, você vai passar por tudo que tiver que ser passado. E vai enfrentar todos os desafios e vai vencer. Assim como eu venci, lá atrás. E para a mulher, você falou desse lado da policial que comanda a viatura? Da Marciele. Da Marciele, que a produtividade ela é maior. E para os homens ali, ser comandado por mulher, como que você percebe a reação deles? Querendo ou não, o homem ele já sai de casa sendo mandado pela esposa. Não adianta o cara vir falar que não,
Lá em casa não é diferente não. Lá em casa quem manda sou eu e assim senhora e pronto, acabou. Então, como que você vê isso nesse mundo, principalmente tão machista que a gente vive ainda, entendeu? Que a gente está ainda passando por essa evolução, nessa nova, literalmente, troca de geração e a consequência disso. Existe sim, não tem como a gente falar que não, tá? Existe sim uma desconfiança, uma resistência e testa, sabe? Testando até onde pode ir e tal, isso existe, sabe? Isso é inevitável. E é aí que a gente mostra que somos profissionais e técnicas. Eu não sou boazinha, não sou mesmo, mas eu tento ser o mais justa possível, sabe? Tento ser o mais profissional possível. Então, independe pra mim se é homem ou mulher que está trabalhando ali, eu prezo pela justiça. Se tiver que ser um pouco mais dura, eu vou ser. Se eu tiver que ser um pouco mais a mamãezada que a gente fala, eu também sou bem tranquila quanto a isso. Mas eu sim existe esse machismo sim e é uma desconfiança. Será que ela sabe mesmo? Será que ela consegue mesmo? Existe, isso existe. E é aí que a gente precisa mostrar o nosso profissionalismo e a nossa técnica, né? Tudo aí onde vai o lado que eu falei da razão, que vocês têm esse lado. O homem vai lá naquela desconfiança e tal, mas vamos ver de onde vai. E a mulher, não, pera lá, eu tenho que mostrar. Sempre ficar naquele alerta. Não, eu tenho que ser. Porque existe a cobrança muito grande. O peso é muito maior. Então, assim, não adianta a gente amenizar a situação, porque para a mulher é mais difícil. A mulher, que nem se forma, tem que, às vezes, sair trabalha, às vezes, o dia inteiro, chega à noite, vai para a faculdade, chega da faculdade ainda tem que limpar uma casa, ver como estão os filhos, aquela coisa toda, tal. Então, assim, não é bolinho não essa vida não, e que realmente tem que ser respeitado. Não mesmo, é o que eu digo, porque eu tô aqui e aí eu vou embora para casa os finais de semana, minha filha tá lá, meu marido já tá 5 meses na Força Nacional, então ele tá fora, e quando eu vou para casa resolvendo problemas da casa, né? Tudo que precisa ser feito em casa, acompanhando a minha filha, que é adolescente, está na fase pré-vestibular. Então, assim, é uma jornada tripla aí, eu diria, sabe? Um dos primeiros podcasts que a gente gravou foi com o Coronel, aqui. Na época, ele tinha acabado de assumir o batalhão e tudo mais. E ele contou para mim uma história que ele tinha tirado do serviço, que ele tinha ido para Corumbá. Ah, assim, que a filha deixou um brinquedo. Que a filha deixou um ursinho preferido dela dentro da mochila. E que aquilo tinha marcado muito porque ele sabia da importância que aquele ursinho tinha para ela. Para você como mãe. Porque querendo ou não, você teve toda essa batalha para chegar onde você chegou e certamente teve que abrir de vários momentos de estar com a sua filha. Eu tô abrindo ainda, sabe? Para eu estar aqui hoje, a gente optou por eles permanecerem lá, para eu não tirar ela da escola, que ela já está há muito tempo, da nossa casa, ali do conforto. Então eu vim sozinha e tem 2 anos que eu tô aqui em Maracaju, então são 2 anos que eu tô acompanhando ela EAD, sabe? E no final de semana que eu tô lá é sempre muito corrido, porque eu preciso fazer as coisas da casa. Agora eu tô até consertando coisa, torneira, registro quebrado, enfim, que meu marido não tá lá. E eu vejo que talvez eu tô me dedicando muito mais à profissão do que à minha família. Então, foi uma das conversas que eu tive com o Coronel e ele é muito humano quanto a isso. E ele falou pra mim, Gibim, eu tinha feito um compromisso com ele de ficar até um certo tempo e aí depois que aconteceu essas coisas, ele falou assim, cuida da tua família, cara, sabe? Cuida, se você precisar ir embora, vá. A gente vai perder aqui no batalhão, mas você precisa pôr a sua família em primeiro lugar. Então, se seguir aí mais ou menos a nossa programação, eu acredito que eu esse ano devo ser transferida e para que eu possa também
conciliar o meu trabalho com a minha família, a minha casa, porque realmente hoje eu me dedico muito ao meu trabalho e eles estão ficando em segundo plano, sabe? E eu quero retomar isso, assim que possível. Quando você me conta essa história, me vem. Não tem como não vir a lembrança dos meus pais e tudo mais. E a nossa vida é um sopro. Entendeu? Eu passei a última noite com a minha mãe na casa, ela com câncer já, e ela preocupada do trabalho que ela estava dando com a gente. Olha, vê se tinha cabimento uma situação dessa. Eu falei, mãe, você limpou minha bunda, me deu banho, me criou e tudo mais, você acha que eu tô... Pode... Mas você tem seus filhos, filho. Você tem sua casa, tem seu casamento. Eu falei, não, mãe, mas não é trabalho nenhum. E de repente a gente realmente... Eu tive isso. Eu tive uma vez que tive que tomar essa decisão do que realmente é prioridade. E hoje eu literalmente abro mão de alguns eventos públicos, alguns eventos do lado da vereança para estar com os meus filhos e com a minha esposa. E a gente precisa achar esse equilíbrio, né? Entendeu? Porque assim, não é fácil. Não é fácil. Aí a gente tem, por exemplo, a noite do cinema toda sexta-feira, que fica em família. Aí se não tem na sexta, o Enzo já fica emburrado. Então assim, tem todos esses detalhes que às vezes muita gente não faz nem ideia do que a gente passa. Assim como você. Porque realmente, para você se tornar quem você se tornou hoje, você teve que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Entendeu? E aí a consequência disso, às vezes, é priorizar determinadas situações para que você possa crescer. E até onde a gente pode esperar que você vai chegar? Qual é esse sonho, essa meta, esse desejo? Porque realmente, assim, eu acredito que por mais que a gente tenha hoje aqui em Maracaju algumas referências que passaram pela nossa polícia militar, que a gente guarda um carinho muito grande. Entendeu? Como Pereira, Kleder, você, nosso comandante, nosso coronel que está aí hoje, lembro do Voltaire, entendeu? Então assim, são comandantes que a gente teve ligação e tal, que a gente conheceu e que a gente tem esse carinho. E que sempre, quando podem, estão aqui em Maracaju. Exato, eu até estava falando isso com a Jamaica ontem. O dia que eu for transferida, depois, vira e mexe, eu vou estar dando um pulo aqui em Maracaju, sabe? Mas que seja para comer uma linguiça de Maracaju, né? Sim, vou vir festar. Eu falei, eu nunca vim na linguiça. E agora sempre tem, quando tem as festas eu tô trabalhando, né? Nunca foi assim para curtir. Então, depois que eu for transferida para qualquer outro lugar, Maracaju, óbvio que vai estar... Eu tenho um carinho muito grande, né? Foi minha primeira unidade de lotação. E o que eu aprendi aqui, porque tudo o que eu aprendi foi aqui, sabe? Isso eu vou levar pro resto da minha carreira, eu vou levar isso sempre comigo, e sempre que eu posso levar o nome de Maracaju para os outros lugares eu levo. Fiz aqui, eu tenho belos exemplos de ótimos profissionais, assim, a Jamaica mesmo eu admiro demais a luta dela, ela é incansável. Eu falo, você dá um não pra Jamaica, ela transforma num sim. Você quer ver ela ficar brava? Chamar ela pelo nome? Chamar ela pelo nome dela. Na sessão solene, na hora de pegar o certificado, aí o Joãozinho entregando o certificado pra ela. Eu chamei ela pelo nome completo, ela deu uma olhada assim pra mim. Ela é referência, assim, sabe? Luta incansavelmente. E não só isso, eu acho assim, tanto ela como a Leisa. A Leisa, entendeu? Nossa, a Leisa, meu Deus. É muito, assim, que nem nós falamos no podcast, é muito mais difícil. Mulher, pobre e negra. Entendeu? E são exemplos para que você que está nos vendo se espelhe, sabe? Às vezes você não vai ter essa referência dentro da sua casa. E às vezes essa referência não é na frente da sua casa que você vai encontrar, porque às vezes na frente da sua casa é um cara que é usuário de droga, então assim, se inspire em pessoas que realmente valem a pena, pessoas que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que ter na percepção. História difícil, Robert, todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem, você tem, eu tive, elas tiveram.
E aí, você escolher o caminho certo, o caminho do bem, ele é mais demorado, sabe? Ele é mais doloroso, mas ele chega do que você buscar o atalho. Então, a gente passa por muita coisa, elas passaram por muita coisa, mas elas estão aí para provar e contrariar qualquer estatística, né? Então, a gente tem, sim, ótimas referências aqui no município. Então, as meninas da cidade, com certeza, olham para ela também com esse olhar. E aí você não me respondeu ainda. Futuro. Olha, O que nós podemos esperar da Gibinha para o futuro? eu quero muito, eu sempre falei, deixei isso muito claro, de que eu não quero ser uma oficial de corredor, sabe? De estar ali em alguns cargos. Eu quero muito ter a oportunidade de comandar a unidade. E eu tô tendo bons exemplos. Eu tive, antes de vir para cá, o Coronel Françoso, que hoje comanda Nova Andradina, um excelente comandante, e o Coronel Vieira. Então, eu tenho eles como referência e eu espero muito que quando eu for comandar uma unidade, eu espero muito ter essa oportunidade. Amém. E de ser técnica, justa, profissional. A gente tem, no interior do estado, só temos uma mulher comandando a unidade, que é a Coronel Gabriela. Hoje, inclusive, ela estava recebendo uma homenagem na Assembleia. Ela comanda o 14º Batalhão, que é de Fátima do Sul. E eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com ela, mas como a gente está no mesmo grande comando aqui, eu faço estatística, então eu vejo os números do batalhão, acompanho ela nas redes sociais, admiro ela. E o dia que se eu tiver a oportunidade também de comandar uma unidade, eu quero ter essa firmeza e sensibilidade que ela tem, sabe? Então, espero o meu futuro, o que eu espero para mim daqui a alguns anos é que eu tenha essa oportunidade de comandar um batalhão. Isso sem sombra de dúvidas. Como que você equilibra vida profissional e vida pessoal? Porque eu sei que você é esportista. Entendeu? Tem seu tempo de musculação, de cuidado de saúde. Mas eu falo que é minha válvula de escape, sim. Entendeu? Porque eu moro no batalhão, né? Então, meu único momento fora o meu trabalho é quando eu tô treinando. Então, pra mim é inegociável o meu treino, meu horário de treino. Então, eu treino no meu horário de almoço, utilizo o meu horário de almoço pra fazer a musculação. Até eu perdi meu personal, né? Entendeu? Porque a gente treinava junto, no mesmo horário, com o mesmo personal. Aí ela mudou de academia, eu tive que perder nela. Eu não abro mão, sabe? E faço o meu cardiozinho, né? Caminho, corro. E aí eu até tava falando com a Cris. Falei, Cris, você abriu uma turma aí que eu amei a aula. Tomei um cacete da Cris Amanda. Porque eu nunca entrei no tatame na vida. Nunca. Eu fiz Muay Thai, mas nada de judô, jiu-jitsu, nada. Então, se abrir, né, uma turma aí, eu falei pra Cris, deixa a minha vaga aí que eu quero fazer. Vou tentar encaixar mais um esporte na minha rotina, porque é realmente uma válvula de escape, assim, além de me ajudar fisicamente, me ajuda muito mais mentalmente do que... A Cris, ela é assim, eu vejo a disciplina dela nesse sentido de acordar todo dia de madrugada para ir pro crossfit dela, porque literalmente ali aquele momento é dela, entendeu? Então assim, ali não é marido, não é filhos, ali é a Cris mãe. Então realmente tem que ter isso. A Kênia, eu falo, Kênia do céu, você corre 20, 30 quilômetros e ela acorda de madrugada para correr. Aí ela fala pra mim, Débora, é meu momento aquilo lá. Por isso que ela gosta de ir de madrugada. Ela falou, porque tá todo mundo de casa dormindo, então ela vai, a corrida é o momento dela, é o único momento que ela tem só dela, sem nenhuma interferência da família assim, e do emprego. Eu tive uma experiência, eu coloquei algumas metas para mim esse ano, e uma delas que eu queria começar a correr. E aí eu comecei na esteira ali e tal, tô ampliando a velocidade, aquela coisa toda e tal, e fui correr, dar uns trotinhos esses dias no domingo. Assim, a cabeça é outra depois. Eu saí de uma forma de casa e voltei totalmente diferente depois. Eu falo que na corrida, eu penso minha vida inteira na corrida, né? Enquanto a gente tá correndo, E o legal, assim, que nem no meu caso, por estar vereador, a gente encontra as pessoas na rua, né? E eu tive uma senhora que me parou e me deu um abraço tão bom, sabe? Daqueles abraços confortantes, tipo de vó,
sabe? E que assim realmente a gente percebe o quanto também a gente é querido. E aí, olhando para essa percepção, você tem a ideia, a dimensão de quanto você é querida por Maracaju? Não. Olha, se você me falasse, você é querida por Maracaju, eu outra vez ia falar que não. Eu não sei, não faço a mínima ideia, não. É, não faço a mínima ideia, gente. Assim, eu tenho eu converso com poucas pessoas, né, da cidade. O meu contato aqui é muito mais do profissional. A única pessoa fora do meu profissional é o meu personal trainer, o Alexandre. Então, assim, eu não sei como as pessoas me veem, sabe, de fora, se eu sou querida ou não faço a mínima ideia. Porque assim, eu vejo aquela situação da referência, né? Da referência. Então, assim, isso faz com que outras pessoas sonhem em seguir o exemplo. Teve uma senhora que ela estava no final do ano trabalhando com a gente lá no batalhão, na limpeza e tal, e eu tinha dado uma palestra para a filha dela na escola. E aí ela chegou lá e ela falou pra mim, ela falou assim, minha filha chegou em casa falando que ela quer ser policial por sua causa, mas não é qualquer policial, ela quer ser uma policial como você. E eu falei, nossa, então valeu a pena, vale a pena, sabe? Vale muito a pena. Eu falei com a Cláudia do sindicato, e falei para ela sobre isso. Eu falei que eu recebi uma mensagem de um rapaz que ele falou assim, eu tô vendo a sua disciplina de estar indo na academia. E você postando e tudo mais, aquela coisa toda, e me fez levantar do sofá. Aí a gente não tem essa percepção de quanto isso impacta, às vezes, de forma positiva na vida das pessoas. Tanto positiva como negativa. Então, literalmente, a gente tem que ter essa dosagem e esse cuidado. Por exemplo, o treino, né? Muita gente, às vezes, acha que a gente posta uma foto do treino para se exibir. Mas, pra mim, é muito mais óbvio em si, sabe? Porque é muito mais confortável eu dormir no meu horário de almoço, eu fazer uma outra coisa, eu descansar no meu horário de almoço do que eu ir treinar. Das 11 ao meio-dia, gente. Esse é o horário que a gente vai. No solzão. Então, às vezes a gente não tem mesmo noção, porque as pessoas muitas vezes não falam pra você, mas elas te admiram lá, no cantinho delas ali, quietinha. Olhando por essa ótica, já que a gente entrou nesse assunto também, como que você lida também com o assédio? Porque, querendo ou não, você é uma policial bonita e, consequentemente, isso desperta. Só que aquela situação, às vezes, da falta do respeito do homem para com a mulher. Como que você lida, principalmente por conta hoje, que, querendo ou não, hoje você está sozinha e isso, às vezes, pode ter uma desventura ali, de repente, num policial faltar com respeito, um cidadão, alguma coisa nesse sentido. Dentro aqui da unidade nunca aconteceu. Nunca. Até porque eu procuro manter uma postura assim mais profissional possível, sabe? Eu dificilmente eu converso além do profissional. Então, aqui dentro da unidade nunca aconteceu. O que acontece é como mulher mesmo fora das fardas de ter, né, um desrespeito. A gente teve um caso recente, inclusive dentro da academia, de um homem que desrespeitava as mulheres lá dentro, sabe? Então, e infelizmente isso é meio normal, sabe? O jeito de olhar que constrange, porque você vê que a pessoa tá te assediando, então é constrangedor. Mas dentro da minha carreira ainda não me aconteceu, graças a Deus ainda não. Tantas experiências, tantas histórias, o que mais te ensinou? Olha, acho que o que eu mais aprendi é a ser menos egoísta, olhar mais o outro, nem tudo que parece sabe? Quando a gente olha para alguém, a gente não faz ideia de tudo que aquela pessoa já passou. Então a gente não pode julgar o outro com a nossa régua. Isso é algo que eu parei, eu tento não fazer. Então, não acho que porque você agiria de tal forma, aquela pessoa agiria também, deveria agir também. Eu acho que o mundo não gira no nosso umbigo, sabe? Então, a gente olhar para o outro, mas olhar mesmo. Olhar, ouvir, escutar a história que ela tem e respeitar a história de cada um. Isso a Polícia Militar tem me mostrado, assim,
diariamente, sabe? O que significa para você servir e proteger a sociedade? Eu acredito que é justamente isso que a gente vem fazendo, se doar para a comunidade, estar aberto, porque não vai fazer muito além daquilo que é a nossa obrigação, sabe? Hoje eu vejo que os nossos policiais vão além daquela obrigação de ir lá atender uma ocorrência e fim. Não. A gente tá, como você falou, na questão da aproximação com a comunidade, a gente tá deixando de atuar no automático. A gente tá percebendo mais o outro, sabe? Dando mais atenção ao outro e protegendo a comunidade, protegendo a sociedade e servindo mesmo. Servindo para além daquilo que é a nossa obrigação. Missão de vida, sabe? Missão de vida. Eu acredito nisso. Eu acredito que tenha dado 1h30. Eu fiz uma conta aqui, mas eu já achando que tinha dado uns 25 minutos. O Jefferson, que está aqui com a gente, falou: não, vocês já falaram mais de 1 hora. Porque realmente foi um bom bate-papo, entendeu? Onde é uma conversa leve, uma conversa realmente que a gente vê propósito e principalmente a gente pôde dividir essa história tão linda dessa mulher que realmente é uma mulher que se torna uma grande referência na nossa cidade de Maracaju, onde quero te agradecer. Eu que agradeço, entendeu? demais. Te agradecer pela sua dedicação, pela sua coragem, pelas suas decisões, que eu sei que não são fáceis, como mãe, Sim. como esposa, entendeu? Para você estar vestindo essa farda que você tá. Então, realmente, às vezes isso pesa. E para você, eu quero te realmente enaltecer o meu agradecimento, entendeu? Pela pessoa que você é, por essa humildade que você carrega no coração e desejar que Deus continue abençoando muito, te iluminando, e eu espero te ver comandando, quem sabe, o 15º Batalhão aqui da nossa cidade futuramente. Quem sabe, imagina, Robert. Com a sua família morando aqui. Eu quero conhecer esse senhor que faz Muay Thai e tal, de repente vem dar aula no instituto, por que não? Então, mas dessa forma a gente teve esse bate-papo, onde a gente começou lá na Rádio Cidade, num programa de rádio, nosso programa Fala Comigo, e pudemos ter o quê? Quanto tempo, Gerson? 1h30? 1h30 de conversa, uma conversa boa, e que realmente a gente pôde trazer um pouquinho da história da nossa tenente Débora Gibim. Um forte abraço, Deus abençoe!